governador, o senador Tasso Gereissati disse que vai ser dado 80 bi a mais para o teto de gastos. Pode rodar aí, diretor. O senador Tasso Gereissati confirmou que apresentará uma proposta de emenda à Constituição para a alternativa à PEC do estouro. O novo texto prevê 80 bilhões a mais ao teto de gastos. Gereissati afirmou que o objetivo da proposta é acalmar o mercado e satisfazer o governo, não acabando com o teto de gastos e garantindo um valor, segundo o senador, suficiente para que a nova administração federal eleita cumpra todas as suas campanhas no campo social do governo. O parlamentar explicou que esse montante contempla a diferença para a aplicação do Auxílio Brasil de R$ 405, previsto no orçamento de 2023 para R$ 600. Com o objetivo de acalmar o mercado e satisfazer o governo, a nossa assessoria, junto com outros economistas, imaginaram o seguinte: que fosse estabelecido um número de 80 bilhões, que seria a mais elevado do teto de gastos hoje, não acaba o teto de gastos. A possibilidade de gastos extras de até 200 bilhões por 4 anos. Isso não foi bem recebido por basicamente nenhum setor importante da economia. Ao mesmo tempo, advertiu que há, abre aspas, dificuldade com o governo para entender quem é o interlocutor, fecha aspas, destacou o senador. Muito bem, tem senador também dizendo que não dá para fazer abertura descontrolada. Pode rodar o vídeo 2, que é no mesmo tema aí também. Se eu abro o espaço sem métrica, sem compromissos, eu desestimulo a organização, porque começa a caber tudo no orçamento. E a gente sabe que o custo disso, no final, médio e longo prazo, é muito alto para a sociedade. É aumento de inflação, é aumento de taxa de juros. Então, acho que o momento agora permite que a gente faça uma resolução do problema, que é efetivamente urgente, a questão dos benefícios, talvez algumas coisas pontuais de recomposição que poderiam ser feitas ao longo do ano. Mas digamos que a gente faça logo agora, merenda escolar, alguma coisa de ciência e tecnologia, mas não dá para querer fazer uma abertura descontrolada sem uma nova regra fiscal criada. Muito bem, e ainda na mesma linha, a economista Rafaela Vitória, ela disse que o governo eleito precisa rever gastos atuais e repensar a origem de recursos. Roda aí, diretor. Se a gente quiser ampliar os gastos, sem rever, sem fazer nenhuma revisão do que são gastos hoje obsoletos, que poderiam ser revistos, a gente precisa aumentar a receita, né? E aí, da onde que vão vir esses recursos, né? Então, é importante o próximo governo fazer uma avaliação melhor dos programas atuais. Eu vou dar um próprio exemplo do programa do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. Ele pode ser redesenhado. O cadastro único está defasado, então existe uma alocação mais eficiente que pode ser feita com o mesmo volume de recursos para combater a fome, para fazer esse auxílio para as famílias de mais baixa renda de maneira mais eficiente. Caso contrário, a gente precisa buscar fontes, né? O governo com uma dívida pública hoje 75%, com um custo de dívida hoje que ultrapassa 6% em termos reais, ele tem pouco espaço para criar, né, para trabalhar com déficits e para aumentar esse endividamento. Para se fazer uma revisão mais ampla de alguns programas, a gente precisa de um tempo maior e de um debate, né, dentro do Congresso, um debate mais amplo, uma proposta que seja mais eficiente. A gente precisa de tempo para esse estudo. Eu acho que por isso que a gente considera aí um aumento emergencial de cerca de 70 bi, sem aprofundar nesses estudos, a gente considera razoável. Acima disso, é importante que esses estudos sejam feitos. Muito bem. Samuel, da onde que o governo Lula vai arrumar dinheiro para tapar o buraco, hein? Ou para suprir o rombo, digamos assim? Olha só, primeiramente, eu particularmente, se pudesse dar um conselho ao Lula, diria para ele tributar as grandes fortunas, os lucros e dividendos. Somente o Brasil e a Estônia são os únicos países do planeta Terra que não cobram imposto sobre esse tipo de coisa. Então, certamente, já conseguiria uma quantidade bastante volumosa. Agora, é importante frisar que o Lula está sendo muito fiel à pauta da campanha. Ele prometeu o auxílio permanente para os nossos irmãos e irmãs menos afortunados, aquelas pessoas que estão atônitas, sem ter o que comer, cozinhando no álcool, né, no fogão a lenha, enfim.
E a gente precisa suprir a necessidade. Às vezes, quando a gente fala aqui alguns dados oficiais, algumas pessoas mais à direita tentam descredibilizar. Mas, nesse exato momento, cerca de 125 milhões e 200 mil brasileiros e brasileiras sofrem com algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, tem que escolher entre tomar café, almoçar e jantar. E mais de 33 milhões de brasileiros, quase 18% da nossa população, de cada 100 pessoas, 18 aproximadamente, não sabem o que vão comer nas próximas horas. Então, não é razoável que o nosso povo venha a mercê à míngua, sendo que o Brasil, como diz o Chico Holanda, é um dos maiores exportadores de comida do planeta. O maior exportador de comida do mundo e o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. E o nosso povo, à míngua. Então, estoure o teto de gasto e a gente corte na carne daqueles que mais têm. É para isso que a gente precisa de mais políticas sociais. Além do mais, se o povo não tivesse aprovado as ideias, os projetos de Lula, no primeiro e no segundo turno, nós teríamos reconduzido Jair Messias Bolsonaro. Essa gestão ruinosa, desastrosa de Paulo Guedes fez com que o povo brasileiro criasse uma rejeição recorde, jamais registrada na história do nosso país desde a redemocratização, com algumas raríssimas exceções durante a ditadura militar, a qual, lamentavelmente, alguns ainda tentam insistir nesse tipo de devaneio. Chico, sua vez. Mas o Samuel não tem jeito, a narrativa dele, né? Insiste em dizer que tem 125 milhões de pessoas que não sabem o que vai comer no dia seguinte. Não, que tem que escolher o que vão comer, se Ou vão que vai tomar escolher. café, almoçar ou jantar. Não, só você vai escolher. É insegurança picanha. alimentar, Não, diferente de só fome. você Fome é 33 milhões, pra insegurança escolher- 125. Para escolher se vai comer a picanha, se vai comer filé, só se for isso. Não, quem pode fazer isso aí é a gente. Porque você veio com essa narrativa e dizer que tem 125 milhões de brasileiros que tem que saber o que vai comer no dia seguinte. Deixa que de escolher. conversa, ô Samuel, deixa de conversa. Tá bom. As pessoas que estão ouvindo você estão, como você fala, ó, o rapaz do osso. Mas quem é que está assistindo? É teus amigos da Rove? O Tá. suplente do Jaime Bagato? Aqui Se for essa turma a aí, Rema vão rir mesmo. TV, a Rema TV assiste desde o desembargador a pessoa lá do sítio. Os desembargadores estão Tá? comendo Ao lado mesmo, do tomando sítio, vinho. ao lado do bairro Nacional, ao lado do bairro Mariana, e todos. Pronto. Esse horário. Coloca aqui 50 à noite, cesta básica no teu esse carro e à vamos lá no noite, Nacional pra gente ver se a gente encontra Hora alguém. dessa noite, a população de Porto Velho está ligada na Rema TV. Então vê suas narrativas, sua história, tá? Sua historinha. Outro ponto, agora há pouco mesmo, as pessoas que vão falar dos assuntos sem ter conhecimento, afinda falando asneira. Mais uma vez, falaram que a produção de arroz caiu 30% nos últimos anos na produção. Aqui eu tenho dados aqui da Embrapa, junto com a Conab, em que, pelo contrário, de 2018 para cá, o crescimento da produção de arroz no Brasil só tem subido. Tá? Em 2018, estava em 6 milhões. Tá? E chegamos agora, em 2020, 2021, foi para 10, 11, ou seja, houve um acréscimo de mais de 30% na produção. E aí vem essa turma da esquerda, como sempre falando mal do agronegócio, sempre querendo jogar, rotular as pessoas que, de fato, levam esse Brasil nas costas, como se fossem pessoas que só pensam nele. Tá? Mas uma coisa é a seguinte, eu defendo, volto a reafirmar aqui, eu defendo que haja uma taxa que se pague imposto à grande fortuna. Eu quero ver agora se o governo do presidente Lula vai ter essa coragem de fazer isso. Vamos ver agora se vai ter essa coragem. Somente assim nós poderíamos ter uma carga tributária mais equilibrada para os pequenos. Tá? Para os pequenos. Não adianta nós virmos com essa narrativa de dizer que vai ter reforma tributária sem dizer de onde vai tirar. Agora o que nós não podemos é deixar, mais uma vez, a esquerda, como sempre fez, criar cargos para empregar as pessoas e não se preocupar com a economia do país e não se preocupar com as nossas rodovias, ferrovia, aeroporto. Isso que era para ter se pensado lá atrás. Isso que era para o governo do PT, que ficou 16 anos no poder, em vez de estar investindo em outros países, ter feito no nosso Brasil. É para nós termos hoje a ferrovia, pelo menos aqui até Vilhena. E não temos, porque foi fazer porto lá em Mariel, lá em Cuba. E aí, nós aqui, brasileiros, ficamos na dependência. E agora chega eles e dizer, o governo Bolsonaro não fez. Como o Bolsonaro ia fazer em 4 anos, em 2 anos de pandemia? Será que esse pessoal está
Eles estão no mundo da Lua? Será que eles estavam para Marte? Ou será que eles estavam com o pensamento do ex-presidente, do ex-condenado Lula, que nunca trabalhava? E presidente eleito agora, ok? Tá? Não, veja só, quanto se prove com provas, ele é o presidente do Brasil. Tá? Eu, em momento algum, disse, agora ele tem o seguinte, a direita não vai mais aceitar o que fizeram no passado. Está demonstrando agora. Nós queremos ver, isso eu vou cobrar muito aqui, eu quero ver quando tiver as invasões, se os ministros vão tomar a mesma posição. Arnaldo? A turma do Chico deve estar muito satisfeita com ele. Ele falando que vai sobretaxar a mamata deles, né? Agora, né, Chico? O pessoal seu deve estar satisfeito contigo. Não, caramba, mas isso é só bem claro, em 2018, Arnaldo, se tem uma pessoa que não tem dois lados, sou eu. Tá? Eu defendo a direita, mas tem pontos que nós temos que rever. Tá? Isso aí, para eu ter certeza que eu jamais vou ser radical em tomar uma posição somente. Eu vejo onde é necessário, eu não posso aceitar que os pequenos, que os micros, paguem pelos grandes. Isso nós temos que corrigir. Eu fico feliz em ver o Chico falando desse jeito, que isso já dá a tônica que a União Brasil vai vir para o colo do PT. O Chico, ele é muito... Tenha certeza que não. Você viu lá, o nosso deputado federal já viera público se posicionar. O Chico é muito ligado ao nosso governador. O nosso governador é um homem de muita responsabilidade e ele sabe que vai ter que direcionar a União Brasil para o lado do Lula, porque senão Rondônia vai sofrer um revés muito grande. Né, Chico? Nós sabemos disso. Olha, o governador Marco Rocha foi o único governador do Norte que não participou da reunião lá no Egito com o presidente eleito Lula. Mas seria uma bobagem muito grande se ele fizesse isso nesse época de flagrou, porque senão o nego estava fechando estrada. Vocês estavam fechando estrada pior contra ele. Isso mostra que ele é um homem de habilidade, está aprendendo na política e é inteligente. Tipo assim, eu negocio por lá... Para você que você está falando que nós, da União Brasil, já estamos no colo do PT. Vai ter que ir. E se for inteligente, vai. Você sabe disso. Dá celeridade na transposição. Dá celeridade na transposição, pegar as coisas emergenciais da coisa, construir o euro aí, que é o hospital que nós estamos precisando. O euro não vai ser dinheiro público, você sabe disso, é privado. Não, mas eu estou falando, mas viabilizar uma outra usina Machadinho, o agronegócio, fazer um zoneamento. Rondônia é o estado hoje do Brasil, graças a Deus, nós somos o terceiro estado com menor índice de desemprego, somos AA em liquidez financeira. Então, Rondônia Chico, hoje, graças a Deus, é um estado que anda com as pernas próprias. Rondônia é o sexto estado mais pobre do país, não tem industrialização, não tem nada, e ele precisa de apoio do governo federal para implementar essas outras políticas aqui, tá? Então não vem... Onde essa fonte que você tem, que é o sexto? Ué. Não, dá a fonte. Eu falo da fonte, dá a fonte. O ranking dos estados mais pobres do país. Porque se mede a pobreza do estado pelo PIB. Nós temos sexto. Nós perdemos para Paraíba. Eu sei, a Paraíba realmente é o estado do Nordeste que hoje inclusive considerado o A. Nós perdemos para Paraíba, perdemos para o Ceará, perdemos para o mundo. Nós somos o sexto estado mais pobre do país. Vocês é que vivem dentro de uma bolha. Rondônia foi feito para fazer homens ricos igual a você. São 27 estados, nós somos o sexto. O sexto. Ô, Buiu, tu vai concluir? Vocês estão batendo papo, vocês dois. Deixar o programa para os dois. Porque eu dou fonte com referência. Agora, o Buiu, como sempre, é igual o Zezinho fala. Ele está mais para comediante. Exatamente, mas um comediante saudável que leva a comédia verdadeira para o povo. Porque quando ele fala que não tem pessoas em segurança alimentar, é só você rever os programas do Bolsonaro vangloriando que deu auxílio para 21 milhões de brasileiros. 60 milhões na pandemia. Foi 60? Na pandemia, atendemos 60 milhões de pessoas. Ele estendeu para R$20.600, porque ele fez um corte abrupto depois da pandemia, deixou todo mundo à míngua, viu a cagada que fez e depois voltou atrás e deu os outros 60 para 21 milhões de famílias. Então não venha com esse papo, não. Para 125 milhões, falta 100 milhões. Cadê os 100 milhões? Se você multiplicar uma família por 5, você vê quanto é que dá. 21 milhões vezes 5 dá 100 milhões. Tá? Concluiu, Arnaldo? Tá, concluí, que eu não vou ficar discutindo aí com quem procura coisa em WhatsApp. Sem fundamento e só com hilarismo, não adianta. Sua vez, Renan, por favor. Essa conversa de taxação de grandes fortunas, eu acho que desde quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil,
em 22 de abril de 1500, essa conversa rola. Eu não estava aqui não, viu, Renan? Essa conversa de taxar a grande fortuna, assim, todo mundo fala, inclusive Bolsonaro, etc. Todo mundo falou sobre essa conversa, mas ninguém efetivou. E você sabe por quê? Porque tem gente que ganha 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos e vai no Twitter defender que não se taxe grande fortuna, porque ele acredita que ele tem uma grande fortuna na conta. São essas coisas que não é possível acreditar. Falta de educação. Taxação de grandes fortunas são grandes fortunas, é grande quantidade de dinheiro, não é 500 mil, 1 milhão, não, é taxação de grandes fortunas. E são a minoria que possuem uma grande fortuna que comandam a maioria que não possui. E aí as pessoas agem como se elas fossem ser impactadas. Agora, pontuei essa informação, agora eu vou falar sobre a questão dos 80 bilhões que o Tasso Gereissati disse que vai conceder, que o Senado vai conceder ao governo. O que ele está fazendo? Ele está tentando, de alguma forma, agradar o mercado estava receoso, porque iam se retirar 105 bilhões do teto, que já estava previsto o Auxílio Brasil, ele ia tirar esse 105, e agora já com 80 bilhões já não é possível. Então, ele só vai complementar esses outros R$ 195 que estavam faltando no Auxílio Brasil. E o que é importante a gente salientar? Eu vejo o Samuel falando em questão de dar calote em banco. Não é assim que funciona. Infelizmente, o Brasil depende dos bancos privados, depende das instituições para tomar esse crédito. E aí eu proponho outra alternativa. Quem sabe a gente regular os gastos do governo, fazer uma redução dos gastos, propor que o governo também, com essa redução dos gastos, consiga reduzir a taxa Selic, que aí ele vai reduzir a quantidade de empréstimo, vai reduzir a margem de empréstimo e vai conseguir fazer as ações. Então, assim, se mostrar prudência na economia, se mostrar respeito ao contribuinte, com certeza vai sair bom resultado. E olha, eu tenho orado dia e noite para o governo Lula ser um bom governo. A gente não está aqui para quanto pior, melhor. A gente está aqui para torcer para o Brasil dar certo. Se o Brasil dar certo, você em casa vai ter renda, e eu também, na minha família, e aqui os colegas também vão ter renda, e o Brasil vai crescer. É isso que a gente tem que torcer. Não torcer contra, torcer a favor do Brasil. Embora haja posicionamentos divergentes, posicionamentos que são diferentes em relação aos outros, mas a gente tem que torcer para o Brasil dar certo. E você, bolsonarista, você que votou no Bolsonaro, você que votou no Lula, tem que torcer para o Brasil dar certo. Essa é a única obrigação de um patriota, é essa. O Samuel pediu 1 minuto. Olha, assim, eu acho muito enfático que você fala do Renan, mas assim, Renan, eu torci pelo Hexa em 2014, nem por isso o Brasil deixou de perder por 7-1. A gente tem que ter clareza. Por exemplo, é coerente, assim, para o Brasil, um país tão plural, com tanta diversidade ideológica, filosófica, o povo brasileiro, a massa, está representada no Congresso Nacional? Eu queria fazer uma pergunta assim, bem objetiva, que não causasse nenhum tipo de constrangimento a nenhum dos deputados federais eleitos. Mas quais dos deputados federais eleitos, através de Caixa 1, sem contar Caixa 2, foi eleito com menos de R$1,5 milhão? Não existe. Então, assim, dentro desse prognóstico, por exemplo, União Brasil, Luciano Bivar, ele montou uma estrutura para ele atender os interesses dele. Não é à toa que metade dos nossos representantes, das 8 vagas da Câmara Federal, metade é do União Brasil. Então, assim, quais são os interesses desses deputados? Quem é dono de faculdade vai defender uma política pública inclusiva de fortalecimento no aspecto educacional na rede pública? Ou vai defender os seus interesses privados? Então, a gente precisa despertar o que é consciência de luta de classe. E quando o Renan fala sobre, né, essa consciência, né, da capacidade cognitiva, do cara compreender que ele ganha 5 salários mínimos, anda num carro popular, financiou a sua casa em 360 meses, dando entrada com o dinheiro do FGTS, ele não compreender que ele não faz parte do grupo dos super ricos, ele vai continuar sendo escravo de um sistema que, ao meu sentir, não contempla os reais interesses do povo. Por exemplo, nós elegemos um senador da República nas eleições de 2022, aqui em Rondônia, que desconhece totalmente os anseios do povo rondoniense. Então, o que não falta na política são caricaturas e personagens folclóricos. Ao meu sentir, nesse primeiro momento, o Lula demonstra muita vontade de querer executar
o seu plano de governo. Que é o quê? Combater a fome, miséria alto índice de desemprego e, subsidiariamente, contemplar o maior número de pessoas. No quantitativo, são os pobres, classe média e os assalariados. Agora, a Faria Lima, os especuladores, doleiros, sonegadores, desmatadores, grandes latifundiários estão aflitos, porque vivem do mercado financeiro com uma especulação, um ciclo vicioso que vira um parafuso de piração e implanta um medo na vida do povo. Eu acredito que nenhuma pessoa que ganha até 20 salários mínimos precisa ficar desesperado. Quem tem que ficar desesperado, com todo o respeito, Chicolanda, que eu tenho a vossa pessoa, como um cidadão, é do Chicolanda para cima. Porque são pessoas que têm mais de 20 milhões de reais. Eu gostaria de estar Muito de 3%. Eu gostaria, muito de estar de 3%. Falando em personagem folclórico, o Buiú pediu 30 segundos. Então, não só para poder dizer ao Chico, que quando ele veio aí com as bravatas dele de que o arroz e o feijão diminuiu no país e ele me pediu a fonte, eu vou dizer a fonte para você, que é a mais confiável que tem no Brasil. É o IBGE, tá? IBGE? Você Muito bem. estava na Globo aí. Olha só, pessoal. Uma coisa é a seguinte, você O reduzir site da Globo, mas a pesquisa do IBGE, meu querido. Hectare e a produtividade, acontece que o agronegócio, nos últimos anos, está produzindo muito mais e menos hectare. Ou seja, a quantidade... Por que de você não planta produção arroz? Aumentou. Tá? Olha, quase Não todos... gagueja, não. Não Todos gagueja. todos Por que que você não plantam planta arroz e soja, feijão? no mínimo milho eles plantam. Todos. Não, Muito milho, eu bem, tô vamos falando lá. de arroz e Mas feijão. soja, mas milho Ninguém também. come milho. Diretor, Não come milho?